Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você levantar cedo nesse domingão, como você faz todo domingo, 7h30 da manhã, aqui no canal do Boi. Muito obrigado pela sua audiência. Como vocês podem ver, a gente está gravando esse domingão do Carlão em plena COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. E como Deus sempre me ajuda, uma barbaridade, eu conheci aqui na COP ontem o nosso Guilherme Coelho, presidente da Abrafrutas, e eu já falei, esse caboclo tem que estar no Domingão do Carlão, e ele, sabe o que aconteceu? Topou na hora, gente. Ô Guilherme, obrigado pela sua presença aqui, pela sua energia que você está trazendo aqui para esse nosso Domingão do Carlão, viu? Fala, Carlão. Olha, a minha vinda à COP já se completou lhe conhecendo e fazendo essa entrevista para o Brasil. Você falou aqui em acordar cedo. Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Unesp em Jaboticabal. E tem 3 coisas que eu gosto. Acordar cedo, não tenho medo de sol nem de poeira. Eu sou do agro igual a seus telespectadores. Olha, deixa eu te falar, aqui no Domingão a gente tem um modelo de bate-papo. Você é um cara que tem uma posição extremamente importante, um grande exportador de frutas, enfim. Mas ninguém nasce assim, ninguém nasce presidente e todo mundo tem história para contar. E eu quero ir muito fundo nessa história, porque eu sei que a sua história vai lá para trás. Eu sei, a gente já falou aqui, deu uma palhinha aqui nos bastidores. Então eu quero saber quem é o Guilherme Coelho. Me fala um pouquinho dos valores que você herdou da sua família. Eu gosto sempre de começar o programa de domingo falando disso. Oh, veja só, eu sou neto de um tangedor de cabras, chamado Clementino Coelho. Ele era um homem muito rude e que começou a vida com muita dificuldade. Mas ele tinha um tino comercial enorme. E ele fez os seus negócios em Petrolina, Pernambuco, às margens do Rio São Francisco. E ele tinha uma coisa naquela época, que era fazer com que seus filhos, que eram 17, depois ficaram 10. Os outros morreram naquela época, tinham dificuldades da saúde. E estudar em São Paulo. Então eu teria hoje vivo um tio meu, chamado Geraldo Coelho, que teria 92 anos. Então eu sou formado em Jaboticabal e tenho 2 filhos que estão se formando agora em São Paulo. Um Bruno na Fundação Getúlio Vargas e Arthur na PUC em Direito. Então isso é uma história da gente, de poder cada vez mais ter uma melhor educação nos melhores colégios do Brasil. Você já falou do seu avô, eu queria que você falasse também do seu pai, pode falar da sua avó, pode falar da sua mãe, porque mãe é um negócio sagrado, é uma coisa, eu gosto muito de ouvir essas histórias todas. Meu pai era um homem de uma sensibilidade enorme, a minha família é toda política. E o mais velho dos irmãos chamava-se Nilo. Nilo se formou em medicina, no Rio de Janeiro. E Nilo foi levar Oswaldo, que era o meu pai. O meu também chama Oswaldo, então quero mandar um abraço pro meu pai, Oswaldo, e que seu pai não está mais aqui. Não está mais aqui. Então Nilo foi levar Oswaldo nesse vapor que eu te falei para Pirapora. E o vapor levava o quê? Levava mantimentos, lenha e famílias que saíam ali do Nordeste por causa da seca para tentar a vida em São Paulo. E meu tio era médico. E na hora que parava esse vapor para pegar lenha... Esse vapor que você está falando é os Benjamin Guimarães da vida? É mais ou menos isso. Exatamente. Para alimentar lenha, aquelas famílias, elas tinham crianças que morriam na viagem. Morriam. E meu pai, Oswaldo, perguntava a Nilo, que estava lá dentro do vapor, que era o médico, dizia: Nilo, morreu de quê? Ele dizia: de fome, desnutrição. E você imagine que essas crianças eram enterradas em algum lugar que ele parava lá. Nesse dia em diante, meu pai resolveu ser político. E a política deu muitas bênçãos a ele. Ele foi deputado estadual 3 vezes e 8 vezes consecutivas deputado federal. Ele tinha 2 bandeiras: irrigação e educação. E eu lhe falei agora que meu avô, que era um homem de posses, depois que melhorou, meu pai uma pessoa de posses, mandava os filhos estudar em São Paulo. E meu pai ficava indignado de que como é que ele tinha recursos e mandava Guilherme estudar em São Paulo
E os eleitores que elegiam ele não tinham onde mandar os filhos porque não tinham dinheiro. Então ele botou na cabeça de trazer uma universidade federal para o sertão. E essa universidade chegou. Chama-se Univasf, Universidade do Vale do São Francisco. Ele dizia, eu quero fazer uma universidade no sertão para os filhos dos sertanejos. Então, o que ele podia dar ao filho, ele trouxe para lá. E hoje o sertão forma doutores, forma engenheiros, agrônomos, que é fantástica a nossa região de Petrolina e do Vale do São Francisco. Que coisa mais linda, que história bonita, hein? E você não falou, o Oswaldo eu já sei, e a sua mãe como chamava? Mamãe Ana Maria. Minha mãe é de Recife. Minha mãe era filha de um médico que naquela época você não tinha nenhum exame de imagem, de nada, você não tinha nada. E ele era muito considerado, chamava-se Domingos Cruz, porque ele diagnosticava através da palpação, porque era o que se sabia na época, então era um médico muito famoso. E ela teve a oportunidade de viajar o mundo com ele. Ele era um homem de classe média, mas um homem de visão. Então minha mãe sabe 5 línguas, viajou a vida inteira e resolveu casar com esse homem lá do Nordeste. E naquela época o pessoal dizia, olha Ana Maria, não case com esse Oswaldo não, isso é ligado a Lampião, isso é homem de Lampião. Mas casou, mamãe é uma pessoa espetacular, gosta muito de neto, foi quem nos deu educação doméstica. Eu tenho 5 irmãs, sou filho único e agradeço muito tanto a meu pai como minha mãe. Minha mãe é viva, ativa, uma pessoa extraordinária. Mamãe tem 83 anos. Que bênção, hein? Que bênção, uma bênção para todos nós. Olha, essa parte, sabe que essa parte é a parte que eu mais gosto, porque invariavelmente eu vejo nos seus olhos um certo brilho, uma certa umidade nos seus olhos, é isso que eu gosto sempre de mostrar aqui no Fala Carlão. O ser humano por trás dos empreendedores existe sempre, você é desses, viu? Eu gosto muito de empreender, eu tenho muitos sonhos, né? E a gente que morava numa terra lá muito seca, muito árida, eu costumo dizer que há 60 anos a minha cidade, a minha região, ela tinha lá calango, cobra, tatu e bode. E hoje é o 3º maior PIB agro de exportação de frutas do Brasil. A fruta mais exportada do ano 2021 é a manga. 90% da manga é produzida em Petrolina e Juazeiro, aquela região. 95% é da uva, sai também de lá. A gente conquista o mundo dos nossos mercados. Eu estou aqui na Abra Frutas como presidente, uma associação muito forte. Nós temos 90 associados, responsáveis por 70% de todas as frutas exportadas no Brasil. A gente tem as melhores frutas, desde o Rio Grande do Sul, a maçã, você passa ali para o São Paulo pelo limão, pelo mamão, pelo abacate, chega a manga, a uva, ao melão no Rio Grande do Norte, enfim. Essa associação que hoje nós imaginamos que temos 2,5 milhões de hectares de frutas no Brasil e cerca de 5 milhões de empregos. É muito importante você dizer, e eu digo isso com muita naturalidade, que eu respeito muito a soja, o milho, o algodão. Mas você nunca viu um trabalhador rural pegar uma semente de soja, nem milho, de algodão, plantar nem colher. Porque a tecnologia, é a máquina, é a inteligência artificial, é o Big Data, é tudo aí funcionando, né? É a automação. Mas na fruticultura não. Na fruticultura nós geramos muitos empregos, porque é tudo manual e tudo mais. E é uma atividade que você tem a inclusão da mulher. Ninguém embala uma caixa de qualquer fruta igual a mulher. Seu carinho, seu amor, seu acondicionamento, etc. Tal. Então a gente fica muito feliz que é uma atividade inclusiva. Olha, eu conversando num evento em São Paulo, acho que 2 ou 3 anos atrás, sobre frutas, eu percebi o seguinte, que o pessoal da fruta, ele está muito próximo do consumidor, assim, mas pertinho, colado. É diferente da agricultura de áreas como a soja, o algodão e tal, que nem sempre a gente está pertinho. E isso é um grande diferencial, né? Porque você, vamos dizer assim, está com o ouvido ali, exatamente no que o consumidor quer. É errado o que eu pensei ou não? Não, você está certinho. Quem tiver um quintal dentro de casa tem um pé de goiaba, um pé de limão, um pé de alguma coisa, não é isso? E a fruta, ela está próxima mesmo. Hoje de manhã, milhares de crianças, de bebês de 10 anos,
comer uma papinha ali de maçã, comer uma papinha de banana. Um cidadão de 90 anos, antes de dormir hoje, vai comer metade de um mamão papaya. As pessoas comem fruta no café, na sobremesa, leva para o trabalho, para o lanche. O que é que está acontecendo com o mundo depois dessa pandemia? E ainda existe a pandemia. O mundo está comendo saudável. Não tem nada mais saudável do que uma fruta. Não tem nada mais saudável em termos de sais minerais, em termos de vitaminas. Então, só para você ter uma ideia, Carlão, entre 2020 e 2021 nós crescemos 20% em dólar de exportação e 18% em volume. E nós temos um mercado interno enorme. Então a gente precisa cada vez mais produzir frutas de qualidade e mandar para o mundo, sempre respeitando a sustentabilidade. Nós temos para exportar uma fruta para um supermercado na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa. Nós temos que ter certificados internacionais. São auditorias internacionais que vão até as fazendas da gente. Vem a parte social. Vem cá, fazenda de Guilherme, todo mundo tem carteira assinada. Os ônibus que levam e trazem os funcionários, os pneus estão bons. O motorista tem a carteira, o contrato está em dia. O tratorista está usando o EPI, que é o equipamento de produção individual. Como é que ele está trabalhando? Aí você tem um certificado. Como é que ele está cuidando do meio ambiente? Que a área de reserva florestal de Guilherme está ok, está intacta. Como é que está a manipulação do alimento dentro do packing house? As mulheres estão usando touca, estão lavando as mãos de 2 em 2 horas. Não tem nenhum cruzamento de ter problema de infecção. Aí você tem essas certificações. Então, nós estamos preparados com as certificações internacionais. Por isso que nós estamos aqui na COP, para dizer ao mundo que a fruticultura não desmata, a fruticultura não queima. O que nós temos na Amazônia é o açaí é extrativista. São florestas e florestas que geram milhares de empregos. Então, nós estamos dentro do que o mundo quer, do que o mundo precisa e do que o mundo sonha para as futuras gerações. Agora, o mais importante disso tudo, se eu não estiver enganado também, eu vi uns números que falam o seguinte, que o espaço de crescimento da fruticultura brasileira ainda é enorme, porque a nossa participação de exportação é muito pequena. E de novo, eu lhe pergunto, eu li errado ou estou certo nessa afirmação? Você está certo. O Brasil é o 3º maior produtor de frutas do mundo. Porém, somente o 23º exportador. Nós exportamos o ano passado 1 bilhão e 60 milhões de dólares de frutas. É um número, mas pode ser muito mais. O que a gente precisa é empreender, é plantar, é acreditar que o mundo adora nossas frutas, porque são as melhores frutas do mundo. Agora, para a gente ter uma noção, aí você falou que nós somos o terceiro maior produtor e o 23º exportador. Quem é o maior produtor e maior exportador? Estados Unidos e Índia. Estados Unidos e Índia. E eles estão anos-luz. Muito mais na frente. Ou seja, a gente ainda tem... A boa notícia é que a gente então tem agora mesmo nós estamos... Faz parte, né, do objetivo da nossa associação Abrafrutas, abrirmos mercado. E estamos abrindo mercado de algumas frutas para outros países. Isso é um processo lento, demorado, mas existe. Nós estamos aqui nessa expectativa, nos próximos 3 meses, abrirmos o mercado da China para uva. Muito interessante. Como a gente faz para maçã, como a gente faz para o limão em outros países que a gente tem a demanda. Então a gente está muito animado com isso. Quem que é o maior comprador do Brasil hoje em frutas? Boa pergunta. 70% de toda a fruta exportada do Brasil vai para a comunidade comum europeia. 15% vai para os Estados Unidos. 10% para a Inglaterra. E o resto para o resto do mundo. E o Brasil? O Brasil consome frutas como deveria ou está longe? O Brasil consome cerca de 60 quilos de frutas por ano.
A Organização Mundial de Saúde sugere 150, então nós precisamos crescer o consumo de frutas sim. E a Abrafrutas só pensa em exportação ou ela É mais focada em exportação, mas a gente também, lógico, atende o mercado interno. E uma coisa muito interessante, antigamente se tinha uma conversa, dizia, não, a fruta que é boa a gente manda para a Europa, o que não presta bota no Brasil, isso não existe mais. São Paulo virou Europa. O que é isso? É que São Paulo, São Paulo é um exemplo de tanto exigente que foi, como dissesse, você não pode mais mandar qualquer coisa. Você até pode mandar alguma coisa que não seja daquela mesma qualidade, mas é uma categoria de fruta que você sabe que está comprando uma coisa numa qualidade menor. Mas isso é uma grande sensação na França, da chamada fruta feia. Mas o que é fruta feia, Guilherme? A França, eles estão testando de botar num balcão, por exemplo, uma combuquinha daquela de plástico, com um cacho lindo, maravilhoso, enorme, verdinho, doce, por X. E do lado, em vez de ter um cacho enorme, tem 2 cachos menores. Sim. Em vez da uva ser desse tamanho, a uva é menor. Mas o doce é igual, o sabor é igual. Aí tem um risquinho ali e mais barata, para o pessoal escolher. Mas não é a qualidade, é justamente, vamos chamar assim, o visual, a apresentação. Aí o outro tem uma etiqueta, tem não sei o que, esse aqui tem menos etiqueta, mas o sabor é o mesmo. Ninguém está vendendo aqui uma uva azeda e uma uva que é doce, não. Não, a mesma coisa, simplesmente os cachos não são todos iguais. Então você pode ali ter 3 cachos, né, entendeu, que dá 500 gramas e um cacho só que dá 500 gramas. Sim. Mas a qualidade é a mesma. Agora, a gente está falando aqui, quando a gente fala em exportação de fruta, nós estamos falando de exportar a fruta. A fruta. A manga, a uva. Como é que no Brasil funciona a indústria de transformação disso? Para transformar isso em suco, para transformar isso em licores e para, de repente, isso agregar valor no processo? Muito boa pergunta. Olha, é uma distância enorme entre quem produz e exporta uva in natura de qualquer valor agregado. A maioria dos produtores são da Abrafrutas, exportam fruta in natura. É outra coisa, aí entra na área da indústria, já é outro negócio. É outro ramo. É outro ramo, outra especialidade e tudo mais. Agora, vem cá, você falou para mim o seguinte, que lá em Petrolina tinha, como é que era? As atividades econômicas lá era cabra... Não, lá a gente criava, era... Calango? Calango há 70 anos, calango, cobra, bode e tatu. 4 coisas. Agora, eu acho que você não falou aqui ainda, aqui no programa, já falou para mim fora daqui, mas aqui você falou já do empreendedorismo do seu avô, falou do seu pai 3 vezes deputado estadual, 8 vezes deputado federal, trouxe universidade para lá. Mas agora, você só não falou que você também é político. E eu queria saber o seguinte, como é que é essa atividade política? Porque você está no seu visual, eu vejo um grande empreendedor, mas vejo um grande comunicador. E grandes comunicadores, a comunicação é muito importante, ela está associada aos grandes comunicadores. O grande comunicador é sempre um grande político, um grande empreendedor. Me conte um pouquinho essa história. Veja só, a família é uma família de políticos, né? Quando alguém dizia a meu pai, olha, o senhor trouxe a universidade. Dizia, eu não. Quem trouxe a universidade foram os eleitores que me deram o mandato para que eu tivesse força de trazer. Aos 26 anos eu fui prefeito de Petrolina pela primeira vez, muito novo. Depois fui prefeito mais uma vez e recentemente fui deputado federal. Então está no sangue da gente. Isso está na realização da gente poder ajudar as pessoas e transformar a vida de muitos. Eu estou te falando que era calango, bode, cobra e tatu. Hoje é manga, uva, goiaba, exportação, mundo, cope. Veja a transformação. Deus ajudou muito. O que é que Deus nos deu? Água do Rio São Francisco, deu sol, terra e vontade de muita gente trabalhar. Foi isso que transformou esse Nordeste como um todo. Então, isso é a vontade que nós temos. Então, eu sempre fui aquele misto de empresário, quando eu tenho minha empresa, chama Santa Felicidade, a gente exporta manga, uva. Gosto do associativismo, né? E estou como presidente da Abrafrutas, com muita honra, muito gosto, mas também gosto da política. Então, é esse misto de político com empresário.
A política, na verdade, goste-se ou não, ela é através dela que se resolve as coisas. Né? A gente tem que saber que é isso aí. Muita gente, não quero votar em ninguém, não quero falar com ele. Não. A política é que aumenta a gasolina ou diminui. A política aumenta o imposto, não. A política você bota uma pessoa boa ou ruim. Então a vida da gente está envolvida toda na política. A política é a arte de fazer com que as coisas aconteçam, para o bem ou para o mal. Não é isso? Então essa minha atividade que eu gosto, que é do agro, e essa Abra Frutas, nessa nossa associação, que é uma associação forte, única no Brasil, não tem várias associações de fruticultura, nós temos essa associação, ela reflete a vontade da gente de promover o Brasil, através de um convênio que a gente tem com a Apex. Tá? A gente tem um convênio com a Apex, são todas as feiras, por exemplo, feiras de frutas, aqui nós temos uma feira de clima, feira de frutas, é a Abra Frutas que está à frente do stand, recebendo os importadores e tudo mais. E a gente tem no Brasil uma agricultura muito importante, a agricultura que cabe para todos. Nós temos uma agricultura familiar fantástica, que são muitos que produzem para muitos e alimentam muitos e botam comida na mesa das pessoas. Isso é o que nós queremos. Nós queremos fazer isso com sustentabilidade. Essa história da agricultura familiar, eu sempre costumo dizer que acho que todas as agriculturas são familiares. Muda o tamanho das propriedades. Mas Carlos, de vez em quando fica dizendo, porque você é grande, o outro é pequeno, o outro não sei. Não tem nada disso. Somos um só, fazemos as mesmas coisas, né? Uhum. E quem era grande ficou pequeno, quem era pequeno ficou grande, enfim. Vamos trabalhar pelo agro. E trabalhar pelo agro. Como é que você está mudando o foco aqui um pouquinho para essa COP? Não sei se esta é a sua primeira, segunda, terceira... Segunda. A segunda COP. Como é que você enxerga esse movimento todo que acontece aqui? Olha, é o mundo vindo discutir o futuro, o clima. E aí é importante uma reunião dessa. Uma reunião dessa não pode ter radicalismo. Tem que ser uma reunião que a gente veja o que é que vai acontecer, os estudos e ouvir a todos. Isso é que a gente aqui tem ouvido. Mas a COP é fundamental. Mas a gente precisa saber que nós temos que alimentar o mundo. Existem milhões de pessoas no mundo que não sabem de manhã o que é que vai almoçar. Então a gente tem que respeitar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer com que a gente possa produzir de maneira sustentável, de maneira organizada, respeitando o social, a governança e o meio ambiente. Olha, eu quero fazer um breve ato aqui nessa minha conversa agora. Eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da Employer, que é a nossa apoiadora, patrocinadora aqui do programa Domingão do Carlão. A Employer, como vocês sabem, é uma empresa de 35 anos cujo foco é trabalho temporário. Ela fornece tecnologia nessa área para que o empreendedor rural possa contratar o trabalhador temporário, porque a gente sabe que no agronegócio tem época de plantar, época de colher, tem época que se precisa de mais mão de obra, outra menos mão de obra. Então um trabalho top de linha lá do pessoal do Marcos Abreu e toda a equipe dele, um time de mais de 500 pessoas lá, focada em fornecer trabalho temporário. Eu imagino para empresas como a sua, por exemplo, e para outras grandes. Com certeza, empresas. O Marcos tem que... Marcos, você falou? Marcos tem que botar o foco lá na nossa região. Lá nós temos 120 mil hectares irrigados, mais de 250 mil pessoas, ele tem que botar o foco lá. Maravilha. Bom, eu já dei esse recado então para o Marcos. Quero dizer também que a nossa cobertura aqui da COP27 tem o apoio da Syngenta. A Syngenta que está lançou há 2 anos e já está um sucesso o programa Reverte, que visa recuperar pastagens degradadas, o objetivo de recuperar 1 milhão de hectares, já está em perto de 100 mil hectares, enfim, isso vai longe um conjunto de empresas que Syngenta, TNC, Embrapa e também tem o agente financeiro trabalhando nisso tudo para levar, sabe o que? Financiamento para o produtor. O negócio de agricultura é um negócio que demanda capital. Eu imagino que na fruticultura o investimento deve ser robusto. Me fala um pouquinho como é que é isso. Importante. O Brasil hoje nós temos os agentes financeiros, né? No Nordeste a gente tem o Banco do Nordeste, tá certo? Temos o Banco do Brasil,
não é? Fazendo um excelente trabalho, porque o agro, de fato, ele tem que ser financiado. Deixa eu mandar um recado aqui também pro pessoal do Bradesco, viu? O Bradesco é apoiador aqui do programa Fala Carlão. Eu já ia falar do Bradesco, que você pensou que eu não ia. Mas o Bradesco também está presente, enfim, todos os bancos, é interessante. Hoje o agro precisa ter um investimento a longo prazo, juros compatíveis, tem o custeio, é muito importante para o agro os financiamentos. O financiamento, porque o agro, e aí é a minha pergunta, o agro, para reformar um hectare de pasto, gasta-se 5, 6 mil reais. Quanto custa formar um hectare de manga para exportar, tal, dentro desse padrão aí que você falou? Um hectare de uva hoje, para você... Depois de você ter a área já desmatada até produzir, custa 200 mil reais. 1 ano e meio, a primeira safra. Manga deve ser 50 mil reais, a mesma coisa, que manga só dá com 3 anos. Rapaz, hein? Meu amigo. Você falou um negócio aqui que é até perigoso a gente falar aqui, nós estamos na COP, você falou depois de desmatar a área, não. Depois de... Supressão vegetal. Beneficiar a área, né? E dentro das leis, das normas, é o que nós fazemos. Pois é, e é isso que eu falo. O Brasil tem um código florestal que é super exigente, não é verdade? Olha, o que eu acabei de falar é o seguinte, se ele não tiver os certificados, ele não exporta. Se não exportar, não tem negócio. Enfim, não vende. Então tem que ser tudo dentro da lei. Escuta, Abrafrutas, crescimento, como é que está a sua expectativa de crescimento para 2023, para 2025? Qual é o plano estratégico de vocês? Nós estamos a abrir mercados, produzir fruta de qualidade o ano todo. Esse ano nós tivemos muitas chuvas no Nordeste, faz com que a nossa produção até agora, os números não estão nos ajudando tanto de bater um novo recorde, mas isso faz parte do agro, é uma indústria de céu aberto, tem hora que dá, tem hora que não dá, mas nós estamos muito animados porque tem mercado para isso. Olha, eu queria agradecer muito sua presença aqui no nosso Domingão do Carlão, dizer que você é um grande craque, um grande exemplo para todos nós que militamos aí no agronegócio, você é uma pessoa fora de série. E te perguntar o seguinte, você falou que seus filhos estão estudando em São Paulo já. Você já tem algum filho que pensa ser político também ou não? Não. Esse povo tem que estudar aí, depois mostrar serviço e depois pensar nisso. Tem tempo. Agora eu queria, para finalizar, mandar um abraço para minha turma de Jaboticabal, que a gente chama de Agro 84. Nosso presidente Aurino. A gente tem hoje ainda um WhatsApp, se fala, agora mesmo vai ter um evento, eu não vou poder ir. E dizer que eu vou botar no meu currículo essa entrevista, que eu só lhe via pela televisão e agora aqui estou lhe vendo ao vivo e a cores. Imagina. Um abraço, muito obrigado. Olha, falar em turma, esse negócio de turma, parece que você estudou lá com o Carlos Pellicer também, que já teve aqui no domingo. Já teve, eu assisti o programa dele. Esse negócio de turma, eu cheguei em Jaboticabal, fui morar num hotel. Com 3 meses eu vi que não dava, eu tinha que ir para uma república. E formamos a república. E as pessoas lá, a gente não se conhecia, etc. Tal, e começavam a falar, um negócio que eu nunca me esqueço, de colchão duro. Rapaz, vamos comprar um colchão duro essa semana. Eu digo, meu Deus, eu não conheço esses caras. Pô, tá comprando colchão duro. Colchão duro era o tipo da carne que a gente comia, porque era estudante. Maravilha. Ô Guilherme, show de bola esse papo com você, viu? Agradeço demais. Saúde, eu só que desejo saúde. Tá bom. Saúde é só o que a gente precisa. Né? É verdade. Deus lhe proteja. Parabéns, você começou o programa falando em Deus. É isso aí, gente. Deus sempre me ajuda. Eu queria desejar a todos vocês, já que a gente está falando em saúde, desejar saúde e felicidade para todos vocês. Saúde e felicidade é o nosso mote lá do nosso canal Recalculando. Vai lá, acompanha também. A gente tem um canal no YouTube chamado Recalculando. A gente fala lá sobre saúde e felicidade. É isso aí, isso é que é bom. Saúde e felicidade para todos vocês. Um ótimo domingo. Mais uma vez eu quero agradecer ao pessoal da Employer. Muito obrigado pelo apoio de vocês aqui ao nosso Domingão do Carlão. Agradecer Singenta, agradecer Grupo Public, agradecer a plataforma Agro Revenda por mais um Domingão do Carlão, por essa COP maravilhosa, por essa cobertura total que estamos fazendo aqui para vocês. E hoje vocês viram aí, Guilherme Coelho no Domingão do Carlão,
presidente da Abrafrutas e o homem da Santa Felicidade, não é isso? Santa Felicidade. Nem falamos de Santa Felicidade. Mas tá bem, graças a Deus. Olha só, gente, a gente se vê agora nos próximos domingos aí e também nos próximos dias vocês vão acompanhar uma série de programas que a gente vai produzir aqui a respeito da COP e eu vou tirar alguns dias de férias e a gente volta lá no comecinho de dezembro. Um forte abraço para todos vocês. Acompanhem os nossos programas.